Olá, hoje na nossa reflexão eu estava visitando uns textos e conversando com alguns amigos sobre essas questões que a gente fala de religião, tantos credos religiosos, religiosidade, os sentimentos que devem, em última instância, nutrir o nosso pensamento e o nosso ser rumo à plenitude que todos nós caminhamos para ela, né? Afinal, são tantos movimentos religiosos que já participamos, que já conhecemos. E hoje, como espíritas, a gente tem a capacidade de ter uma visão um pouco mais ampla do que significa religião, religar, uma palavra que significa nos ligar a Deus, a alguma força superior, onde é o caminho, onde todos nós almejamos o mesmo destino, a plenitude do amor, que é onde todos os caminhos se encontram. E aí eu me lembrei de um texto que já tinha lido outras vezes e que acho de uma preciosa contribuição para essas reflexões. É um texto do padre Pierre Teilhard Chardin, um nome conhecido no movimento religioso, que foi um padre que viveu em, de 1881 a 1955, era um padre jesuíta, teólogo, filósofo, paleontólogo francês, que tentou construir uma ponte entre a ciência e a religião e não foi bem aceito nem pela ciência nem pela religião. Embora hoje a sua obra principal, o seu livro principal, foi aceito pela Igreja Católica e ele já é reconhecido por muitas pessoas, como o Papa Bento XVI, o próprio Papa Francisco, o Papa João Paulo II, que citaram trechos de sua obra em algum de seus discursos. A sua principal obra é O Fenômeno Humano. É um livro que é bastante conhecido do padre Teilhard de Chardin. Pois bem, mas ele tem um texto intitulado chamado A Religião e a Espiritualidade, que é em cima dele que eu gostaria de fazer os comentários de hoje. Ele diz o seguinte: a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião é a causa de divisões, a espiritualidade é a causa de união. A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com o fazer. A espiritualidade se ocupa com o ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade nos faz transcender. A religião nos faz renunciar ao mundo. A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. A religião vive no passado e no futuro. A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura nossa memória. A espiritualidade liberta nossa consciência. A religião crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna.
A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Não somos seres espirituais, seres humanos, passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais, passando por uma experiência humana. Aí, queridos amigos, essa bela reflexão do padre Teilhard de Chardin, que arremata com essa frase sensacional, que nos diz: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Com tudo isso, queridos amigos, vemos que todos nós convergimos e caminhamos para o mesmo propósito, para beber da mesma fonte, do mesmo amor universal que alimenta, que ampara e conduz a todos. A reflexão intuída do padre Teilhard de Chardin nesse século XIX nos traz essa realidade onde aproxima os movimentos religiosos da espiritualidade que habita dentro de cada um de nós. Então, todos nós já passamos por diversas escolas religiosas ao longo de diversas encarnações que vivenciamos e já fomos doutrinados, já seguimos dogmas, já acompanhamos todas as determinações que as escolas religiosas, nas suas diversas feições, nos impunham e nos obrigavam. Mas hoje nós descobrimos criaturas espirituais, seguindo o caminho da evolução das nossas almas, seguindo os dogmas de nossa fé, que não tem dogmas na nossa doutrina espírita, porque fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A gente fica feliz, a gente fica satisfeito quando vê a humanidade, quando vê todos esses pensamentos religiosos caminharem no mesmo sentido. Não nos enganemos, muitos espíritos espíritas estão encarnados em diversas escolas religiosas por aí afora, atualizando o pensamento religioso para que todos caminhem para essa espiritualidade plena, para que se descubram espíritos herdeiros da vida eterna, para que compreendam os postulados básicos da reencarnação, das leis de Deus, da lei de causa e efeito, tantas realidades de que não há morte, tantas realidades da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da existência de Deus, da existência dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos. Estes conceitos todos vão se aproximando, vão atualizando o pensamento das diversas escolas religiosas, e é isso que a gente verá nesse momento de transição planetária, onde o bem preponderará. É como diz aquela frase de Leon Denis: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Não é que as outras escolas religiosas deixarão de existir para se tornarem espíritas. Os pensamentos convergirão para o mesmo ponto, para todos beberem da mesma fonte e atualizarem as suas informações, porque todos nós caminhamos progressivamente para entendermos Deus, entendermos Jesus, sob a mesma ótica, sob o mesmo ângulo, o ângulo do amor, a religião do amor, que é a religião que nos une a todos, que nos congrega numa só família, na família humana, nos filhos de Deus, herdeiros da terra, herdeiros do universo. Obrigado ao padre Teilhard de Chardin por essa mensagem tão inspirada, que já naquele tempo nos trazia essa grande realidade, que não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Essa é a grande realidade de que somos criaturas espirituais passando por todas essas experiências. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a nossa fé para que possamos a cada dia fortalecer a nossa espiritualidade, que é que nos liga, o caminho que nos fortalece na nossa ligação com Deus, com Jesus e com todos aqueles que anseiam e que vibram pela nossa felicidade e pela nossa evolução. Que Jesus nos abençoe e que sigamos em paz.